Você já ouviu falar na palavra Abaddon ou Apolion? São palavras que encontramos na Bíblia Sagrada, especialmente no livro do Apocalipse, no capítulo 9, que nos fala a respeito desses dois nomes, identificando o anjo do abismo. Abaddon é uma palavra que vem do grego no hebraico, e Apolion no grego. Ambas palavras falam do anjo destruidor. Então nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 9, quando fala da quinta trombeta, ou sofar no hebraico, que diz: "E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ai. Então encontramos nesse texto o toque da trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta. E quando tocou, acionou um terrível exército de gafanhotos energizados por forças demoníacas, como diz aqui no verso 1 e 2. A imagem que podemos ter deste quadro, que é colocado por João em Apocalipse capítulo 9, é mais ou menos semelhante a uma das pragas que Moisés invocou contra o Egito, que está em Êxodo capítulo 10, nos versos 13 a 15, nos fala da praga dos gafanhotos, como uma nuvem que desceu do céu e comeu toda a erva das plantações dos egípcios. E também o livro de Joel, no seu capítulo 2, verso 1 a 11, ele nos fala
deste momento de julgamento que viria sobre a terra. E Joel, ele faz essa figura de gafanhotos vindo contra a terra. E essa praga literal de gafanhotos prefigura um juízo ainda mais devastador, procedente de um exército divinamente enviado. O livro de Joel fala sobre isso no seu capítulo 2. E dessa maneira, esses poderes aterrorizantes somente se comparam às das bestas, conforme encontramos no livro do Apocalipse. No capítulo 13 fala da besta que subiu do mar, e a besta era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é grande poderio. Então, estamos vendo esses monstros infernais que atacam apenas os perversos, como encontramos aqui no verso 4 do Apocalipse, capítulo 9, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então, de acordo com os intérpretes da palavra de Deus, podemos ver a visão retrata a autoderrota e a natureza sofredora da perversidade da alma humana. Então nós vemos os poderes do abismo não atacam os santos, mas somente os perversos. E dessa maneira nós podemos fazer um paralelo ao que nós estamos vivendo nos dias atuais. Hoje podemos ver com esses acontecimentos ocorridos ali na França, quando aqueles homens, terroristas, eles invadiram aquele jornal e mataram várias pessoas, e essa onda de matança que existe tanto na Rússia, como também ontem houve na Nigéria, com igrejas evangélicas sendo depredadas, incendiadas. Nós vemos isso, um movimento muito grande com relação ao Oriente e o Ocidente. Nós sabemos que no decorrer da Idade Média, o Islã, ele conquistou todo o norte da África e adentrou pelo Estreito de Gibraltar, alcançando Portugal e Espanha. E a intenção era conquistar toda a Europa. Apenas Carlos Magno conseguiu frear este avanço árabe. Então, nas cruzadas também nós vemos a briga dos cristãos, chamados cristãos, contra os árabes ali na cidade de Jerusalém. E hoje, novamente, essa onda existe em toda a Europa. As pessoas que fizeram esses atentados contra o jornal eram franceses que se converteram ao Islã. E dessa maneira, nós vemos uma onda muito grande, como nós podemos ver nesse texto aqui da palavra de Deus, como gafanhotos vindo contra essas pessoas. E dessa maneira, a palavra de Deus, ela nos mostra este quadro tão devastador que, infelizmente, tem ocorrido em nossos dias. A palavra de Deus nos mostra que no capítulo 20 de Apocalipse, no final dos tempos, Deus iria fazer um grande julgamento. Versículo 11 e versículo 15 diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu,
e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. De maneiras que Deus aparece nessa cena do juízo final. A autoridade de Deus no julgar, ela é dessa maneira vista neste caso. E dessa maneira, as visões que nós podemos ver de gafanhotos, de animais, como no Antigo Testamento, nos mostram que os olhos de Deus estão atentos a todas as injustiças que acontecem na terra. Por isso, a palavra de Deus, ela nos alerta sobre a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que podemos levantar neste dia: será que todos esses acontecimentos e o que estão para vir não nos mostram que a volta do Senhor se aproxima? Será que existe algum lugar aonde nós podemos ter segurança física? Com certeza não existe nenhum lugar. Somente o Senhor Jesus Cristo, Ele pode nos dar essa segurança e essa esperança de que nós estamos com os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Por isso, há necessidade de você se preparar, há necessidade de você também ter este sinal de Deus na sua vida. E dessa maneira, apesar dos acontecimentos que estão ocorrendo e que virão ainda, os gafanhotos virão sobre a terra, nós podemos ter a paz, a certeza de que o Senhor Jesus está conosco. E esses acontecimentos, eles não nos trazem nenhuma situação de desespero, mas de tranquilidade, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Como disse o Senhor: céus e terras passariam, mas a minha palavra não há de passar. Então, neste dia, que você abra o seu coração e veja os acontecimentos, seja sábio em analisar quando o tempo está para chover, quando o tempo está para melhorar. E espiritualmente falando, nós vemos que a destruição é muito grande no mundo em que vivemos. Balas perdidas matam inocentes. E o Senhor Jesus mesmo nos alertou: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Receba a vida do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode lhe dar a vida eterna. Por mais que o inimigo das nossas almas queiram nos destruir, ninguém pode destruir a nossa alma. E dessa maneira estamos guardados, afiançados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, olhamos para este mundo, para as notícias e os acontecimentos, e podemos ver, Senhor, todas essas pragas que a Tua palavra faz referência há tantos anos atrás, se concretizando, Senhor, numa analogia muito clara dessas grandes destruições que vemos ocorrendo no mundo. Prepara a Tua igreja, Senhor. É tempo de despertar, é tempo de orar, é tempo de se consagrar ao Senhor, porque os dias são breves e logo o Senhor voltará.
que a tua igreja esteja preparado como noiva ataviada a encontrar-se com o noivo, e dessa maneira as bodas do Cordeiro se realizar ali nas mansões celestiais. Agradecemos pela revelação da tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém.